Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos a um vídeo um pouquinho mais curto, um vídeo um pouquinho mais rápido, que é um vídeo falando sobre uma sugestão que um dos nossos inscritos no canal fez sobre a projeção assistida, a projeção amparada. Ok? Depois da vinheta, vamos lá então. Então, pessoal, a questão da projeção assistida. A projeção astral, ela é um esforço próprio nosso. A projeção, ela é o que a gente chama de anímica, ou seja, uma capacidade inerente do nosso corpo. Todos nós nos projetamos todos os dias. Porém, existe a questão de que, será que nós conseguimos a projeção através de mérito próprio, ou será que a projeção ela é auxiliada e assistida por espíritos? Essa concepção ela está muito dentro da teoria do espiritismo, tá? E o espiritismo enfatiza muito essa questão da relação dos espíritos com o nosso mundo físico. Em outras sociedades, por exemplo, esotéricas, que nem a gente fala Rosa Cruz, Gnose, entre outras, aí, Golden Dawn, entre outras, não se fala dessa forma, tá? Por isso esse é um tema assim que ele cai mais dentro do espiritismo. A projeção, como ela é uma prática anímica, então ela é realmente uma busca de uma consciência que é algo que nós temos que desenvolver. Mas a gente sabe que essa relação sempre existe. Nós estamos adentrando a um plano astral, que é um plano aonde estão os espíritos, obviamente. Então, é natural que essa relação ocorra e que a assistência esteja muito presente. Quando nós começamos esse trabalho de ter consciência no plano astral, é natural que nossos amparadores, nossos mestres espirituais, nossos guias espirituais, enfim, aqueles que estão ali para nos ajudar a desenvolver a nossa consciência, eles se acheguem e tentem nos ajudar de alguma forma, né? Obviamente que, e isso é muito importante ter em mente, que os amparadores eles não fazem o trabalho por nós. Eles nos ajudam. Muitas vezes existem até projeções que são patrocinadas por esses amparadores para que nós venhamos a ter consciência do que está acontecendo, dessa realidade extrafísica e da necessidade de se ter uma consciência maior, seja aqui no plano físico, seja no plano astral. Então, eles nos ajudam a ter essa consciência no plano astral. Porém, após essa ajuda, eles vão deixar com que a gente busque, a gente desenvolva essa nossa capacidade que é inerente a nós. Por isso é comum, muitas vezes, as pessoas terem uma projeção e depois batalharem aí para conseguirem ter outras projeções. E a projeção primeira parece que foi tão fácil, foi tão simples. É porque essa projeção ela foi patrocinada, ela foi amparada por algum guia espiritual que foi ali, nos ajudou a limpar a nossa energia, nos ajudou então a desprender do corpo e nos ajudou a ter uma consciência naquele momento, tá? Então, existe sim essa projeção amparada. Existe também todo um trabalho que se faz com a projeção quando se está fora do corpo, com a pessoa projetada, e para isso, os espíritos que necessitam fazer esses trabalhos de auxílio, etc., eles se achegam a nós, nos ajudando a ter a projeção, para que nós possamos ajudá-los do outro lado, no auxílio a desencarnados e etc, tá? Por quê? Porque nós temos uma energia mais densificada, porque essa energia do duplo etérico que nos rodeia e essa energia mais densa vai ajudar aqueles espíritos que estão ainda ligados à matéria e não conseguem se desapegar. Contudo, quero deixar claro que a projeção da consciência, o desdobramento astral, viagem astral, etc., não é uma faculdade mediúnica.
Quando se fala em faculdade mediúnica, nós estamos falando daquelas faculdades onde existe uma interação com o espírito, no sentido de receber a energia do espírito e haver uma troca dessas energias espirituais. E não é o caso aqui, tá? A projeção astral, ela é natural, ela é anímica, ou seja, ela é própria do nosso ser mesmo, tá? E ela pode e deve ser desenvolvida. Outro fator importante que é bom termos em conta é que, embora os amparadores nos deixem trabalhar, fazer as nossas práticas, desenvolver a nossa consciência, sem querer nos tratar como crianças ou ser nossos cicerones do plano astral, que não é esse o objetivo deles, eles estão sempre atentos para que a gente tenha as nossas experiências de uma forma também instrutiva e tranquila, né? Então, não tenham medo de que vocês, ao saírem no plano astral, vão ser atacados por seres, etc. Principalmente nas primeiras práticas, porque normalmente eles estão ali para nos auxiliar. Obviamente que, pessoal, isso é importante vocês terem consciência que a prática da projeção astral, ela é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira. Então, vocês têm que fazer todo um trabalho sobre vocês, um trabalho de consciência, um trabalho de energias e levar a coisa com seriedade, obviamente, né? Dessa forma, vocês vão estar sempre amparados. Mas também gostaria de mostrar para vocês um livro aqui do João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, chamado Iniciação à Viagem Astral, que é um livro espírita, que é, como eu falei para vocês, a área que mais aborda essa questão da projeção com a assistência ou projeção amparada, né? Aonde eles fazem uma perspectiva bastante diferente dos outros livros de projeção, onde narra a prática e o esforço pessoal do praticante para ter a projeção astral. Neste livro aqui, ele mostra o outro lado da questão, mostra o lado dos espíritos, aonde eles vêm até a casa das pessoas para auxiliarem elas a terem as suas projeções. Eles vêm buscar o médium, no caso, para que ele se desdobre e auxilie eles no plano astral. Então, esse livro ele mostra este outro lado da questão. Então, para quem está interessado aí, para quem me pediu o vídeo sobre a projeção assistida, este livro que é o livro que eu recomendo, tá? Para dar um exemplo para vocês, eu vou falar da minha própria experiência, né? Que eu tive com os amparadores quando eles me auxiliaram para ter as minhas práticas projetivas. Eu, por várias vezes, eu tentava um contato com os amparadores durante as minhas práticas projetivas. E realmente eu não tinha muito sucesso. Eu não conseguia entrar em contato com os amparadores e demorou um bom tempo para que eu tivesse esse contato. E quando eu tive esse primeiro contato, ele não se mostrou de primeira, ele apenas falou comigo através da clareaudiência. Isso quando eu estava fazendo a prática da projeção, tá? Então eu estava desdobrado e aí esse espírito, esse guia, esse mestre espiritual, como queiram chamar, ele começou a falar comigo. Falou coisas que eu queria saber na época, que eu tinha algumas questões para ele, e eu fiz essas questões e ele me respondeu essas questões. Perguntei o nome dele e na época ele me disse que era Ananda, seu nome era Ananda. Eu achei um nome bastante estranho, né? Eu não tinha muita relação e não conhecia muito bem antigamente essas questões relacionadas a hinduísmo, etc. E nem sabia que esse era um nome de origem hindu, né? Mas enfim, eu ouvi o nome bem certinho e eu pedi para ele se mostrar para mim. E ele relutou um pouco em se mostrar para mim, porque ele me disse que não gostaria que eu formasse um elo de subserviência ou um elo de adoração a ele, que na verdade o que ele queria era somente me ajudar a despertar e ter as minhas práticas, né? Mesmo assim, ele se apresentou para mim, um formato de um indiano com um turbante grande na cabeça,
e se assemelhava muito àquela imagem que a gente conhece do Ramatiz. Eu até penso que ele tenha se mostrado nessa imagem, dessa forma, porque foi a forma que logo eu vim a ter contato com os estudos do Wagner Borges depois, posteriormente. Então eu acredito que tenha tido essa relação, não sei. Ah, mas enfim, depois dessa prática, ele não se manifestou mais fisicamente para mim, eu apenas ouvia a voz dele durante as minhas projeções, me ajudando e me dando algumas respostas, tá? Passou-se um bom tempo e eu novamente pedi para entrar em contato com com o meu amparador. E na prática, eu estava fora do corpo, estava num lugar, tipo um campo assim, e eu vi ao longe um um senhor muito velhinho. Só que não era o amparador que eu havia falado anteriormente, era outro. Então, concluo eu que se tenha mais de um amparador nos ajudando, nos auxiliando em nossas práticas, né? Era um velhinho chinês, ele me olhou de longe e somente me abanou, né? Quando eu formulei mentalmente a minha questão, será que é meu amparador? E ele me olhou e deu um sorriso de longe e me abanou. Então, essas foram duas práticas que eu tive bem relacionadas com o amparador. Fora isso, eu somente às vezes ouço a orientação, mas assim não tenho aquele contato de ver ele e eu entendo o motivo disso. Eu entendo que o motivo é justamente deixar com que a gente desenvolva a própria consciência e busque sem estar dependendo ou se agarrando a algo externo, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje é isso. É só para falar um pouquinho sobre a projeção guiada, amparada, assistida. Recomendo então um livro do Nunes Maia e deixem suas dúvidas aí, qualquer coisa, e vamos conversar, não é mesmo? Paz profunda, até o próximo vídeo.